O que fazer quando a vida perde a graça? Quando a gente não tem mais aquela vontade de acordar de manhã, quando você acorda cedo, você acorda cansado, tu não tem aquela motivação, tu não tem, parece que falta aquele desejo que tinha, talvez por um objetivo, talvez por um sonho, talvez por alguma meta atingível, né, com data específica, mas é uma situação assim que pesa muito na mente. Já aconteceu comigo, está acontecendo com você. Hoje eu vou te mostrar uma outra visão, hoje eu vou te mostrar uma forma um pouco diferenciada que você pode tratar, que você pode ressignificar a sua vida quando você entende que a sua vida parece que perdeu a graça. Bom, numa situação dessas, quando isso ocorre, a gente tem que entender alguns fatores. A gente precisa entender alguns fatores que são assim bem primordiais. E esses fatores, eles são basicamente você dar uma pausa na sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Então as experiências que eu tô trazendo aqui nesse vídeo não são assim experiências que eu retirei de algum livro, não são experiências que eu tirei de algum artigo para gravar o vídeo, né? São experiências próprias. Pode ser que por coincidência, às vezes, o que eu tô falando aqui já esteja posto, já esteja escrito em algum lugar, já esteja em algum vídeo, mas não é nada do que eu fui procurar, mas sim são coisas que eu venho aqui falar abertamente, de situações que eu passei, de situações que eu consegui resolver, então de experiências próprias, tá bem? Seguinte, pessoal, eu tava começando a falar ali e isso é essencial. Quando você notar que tua vida tá perdendo a graça, porque o teu corpo vai dar sinal, tá? Então o teu corpo sempre ele dá sinal, seja por algum estresse físico, seja algo emocional, o teu corpo sempre vai te dar um sinal, sempre ele vai te mostrar, ele vai te dar alguma dica, ele vai te mostrar alguma coisa, entendeu? Muitas vezes são em aspectos físicos, tá? Muitas vezes são em aspectos assim que você tem um cansaço excessivo, você não tem dificuldade de acordar cedo, você está o dia inteiro com preguiça, com sono, você não tem mais certa motivação para fazer algo. E uma coisa que você precisa tomar cuidado e colocar em pauta é o seguinte: quando você sentir isso, não tente forçar a barra, tá? Não tente querer fazer, não tente entrar naquele papo dos coaches, se você tá cansado é porque tá valendo a pena. Muitas vezes não, pessoal. Isso é uma coisa que eu demorei muito para entender. Eu tinha essa crença de... Eu pensava assim, né, que se eu tivesse cansado, que se eu tivesse assim esgotado mentalmente, fisicamente, significava que eu tava no caminho e que tava dando certo. Mas muitas vezes é necessário, que é aqui a primeira dica do vídeo, é dar uma pausa geral. É meio que você se desligar de tudo, é meio que você deixar um pouco essas coisas de lado, é você acordar um pouco mais tarde, é você testar um pouco da vida. E isso é uma coisa que eu tô fazendo, inclusive, agora. Eu tô levando, essa vai ser a segunda semana que eu tô dando uma ressignificada. Mas como uma ressignificada? É uma semana assim que eu não tô estudando, é uma semana que eu continuo fazendo meus hábitos diários, por exemplo, a leitura, vou à academia e tudo mais, só que eu dei uma parada assim com o trabalho, né, que eu tenho projetos aqui no YouTube, por exemplo, esse canal também. Então eu dei uma parada, dei uma ressignificada, né, parei de estudar um pouco, dei uma aliviada dos concursos públicos e tudo mais, que eu foco bastante. E foi uma semana assim que eu comecei a aprender um pouco mais. Comecei a buscar mais entendimentos para mim conseguir ressignificar a vida de um certo ponto. Então, essa é a primeira dica para você quando você sentir que a tua vida não tá fluindo da forma que você acha que tem que fluir, é dar uma pausa, dar uma parada, dar uma segurada, puxar o freio de mão, dar aquela aliviada ali de boa. E a segunda coisa que já complementa, que é o que eu tô fazendo essa semana, é que se você tiver condições, monetária, perdão, é de buscar ajuda específica, tá? Então, se você sente que você não tá evoluindo, por exemplo, na academia, contrata um personal, cara.
entendeu? Se você sente que você não tá evoluindo nos teus estudos, contrata uma mentoria que vai ali te direcionar certamente, porque quanto mais você se cercar de pessoas com conhecimento do que você quer atingir, muito mais fácil é de você atingir e de você buscar a terceira dica que eu vou te passar aqui nesse vídeo, que é buscar a ressignificância por completo. Se você só tá assim, a sua mente não tá evoluindo, a sua vida, a sua saúde mental não tá evoluindo, procura uma psicóloga, procura uma terapia, né? Isso também era coisa que eu não acreditava muito. Eu pensava assim, não, psicólogo é só pra quem, sabe, louco e tudo mais, uma crença limitante na minha cabeça. E essa semana eu busquei uma psicóloga e, cara, tá sendo muito bom, tá sendo, assim, algo extraordinário. Tô conseguindo entender, tô conseguindo ver a vida com outros olhos e tudo mais. Então é uma coisa que vale a pena, tá? Então, juntando esses passos, é você dar uma pausa, você dar uma aliviada, você dar uma relaxada. O que é importante também, dar uma trocada nos ambientes, entendeu? Por exemplo, você só fica em casa, você só sai, sabe? Fica mais em casa, você só fica em casa, dá uma saída, vai pra lugar diferente. Às vezes você não tem grana, às vezes você tá em algum lugar assim na sua cidade que é pequeno e tal, vai pra alguma mata. É impossível que na sua cidade não vai ter algo assim, por exemplo, ao ar livre, pra você dar uma aliviada, dar uma respirada mais profunda, sabe? Então, dá uma trocada nos ambientes, né? Dá uma pausa na tua vida, procura uma ajuda se você tiver condições. E se você não tiver, tá tudo bem também, entendeu? Então, dá só uma pausa que já vai estar o suficiente, você já vai conseguir respirar e ficar tudo melhor. E a terceira coisa é justamente dar aquela ressignificada bonita. É você, quando você pausa e você busca ajuda, você vai conseguir entender o verdadeiro significado da vida e o verdadeiro significado dos teus objetivos. Muitas vezes a gente se prende vendo meta dos outros, vendo o objetivo dos outros, e aí você acaba concretizando que aquilo é uma meta sua, e muitas vezes não é uma meta sua, entendeu? E quando você dá uma pausa, quando você busca ajuda, você consegue ressignificar e você consegue entender o conceito, o real objetivo da tua própria vida, tá? Pra você escolher o que você quer pra tua vida, tá bem? E não se basear nos outros. É basicamente isso, pessoal. Não tem muito segredo. Quando a gente se sente assim, não é não é um sinal de fraqueza, é um sinal de evolução e é um sinal de que o seu corpo está esgotado e o seu corpo precisa entender um real significado. Então faça isso e você vai ver a tua vida ficar diferente, beleza?